Olá pessoal, continuando aqui nossa aula sobre aceleração em MRUV. Aula passada nós vimos aí o conceito de aceleração, cálculo de aceleração, né? Estudamos aí essa grandeza física importante, vimos a necessidade de converter sempre as velocidades aí para metros por segundo para obter a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aula nós vamos ver aí características do MRUV. E num terceiro vídeo, né, para não ficar muita coisa assim, a gente vai estudar especificamente dois movimentos em MRUV particulares, que é o lançamento vertical e a queda livre. Nós vamos analisar esses dois movimentos aí, tá? O lançamento vertical e queda livre. Essa aula a gente vai analisar o que? A gente vai analisar as equações do MRUV e as características desse tipo de movimento, tá? Nós já vimos aí o conceito de aceleração, a gente vai retomar alguma coisa aqui no material. E posteriormente a gente já vai para as equações aí do MRUV, tá? Vamos passar aqui. Um gifzinho aqui. Aceleração a gente já viu, né, que a aceleração é a variação da velocidade de um corpo com o passar do tempo, não quando a velocidade muda com o decorrer do movimento, com o decorrer do tempo, tá? Nós calculamos a aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT. Isso aí já é da aula passada, tá? Para cálculo de aceleração, nossa velocidade tem que estar sempre em metros por segundo. Se tiver em quilômetros por hora, tem que passar para metros por segundo, tá? E a unidade no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então nós temos a fórmula da aceleração média, que é o ΔV por ΔT, o ΔV é V menos V0 sobre ΔT, tá? Então nós já vimos isso aí, é só uma introduçãozinha aqui do material. Lembra lá que a aceleração tem sinal, né? Se a aceleração for positiva, o movimento é acelerado, a velocidade está aumentando, e se a aceleração for negativa, né, nós temos aí o movimento retardado, uma frenagem, onde a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, tá? Aqui um exemplo de aplicação de aceleração que nós já fizemos aí, tá? Um móvel varia sua velocidade de 30 km por hora para 80 km por hora em 10 segundos. Qual a sua aceleração média? Que tipo de movimento? Pessoal, estou fazendo aqui, né, é um material que eu já tinha, então está aqui feito à mão, tá? Se houver alguma dificuldade de ler esse material, de visualizar esse material pelo celular, porque muitos alunos assistem os vídeos pelo celular, eu refaço novamente, né, com os recursos aí do PowerPoint. Mas naquele exemplo lá eu tenho que um corpo está com uma velocidade inicial de 30 km por hora, e em 10 segundos a velocidade aumenta para 80 km por hora. Tá? Então ele está aqui a 30 km por hora, durante 10 segundos de movimento, nesse intervalo de tempo, ele aumenta a sua velocidade chegando aí a 80 km por hora. Então tem a velocidade inicial, a velocidade final, e primeiro de tudo, antes de calcular a aceleração, a gente tem que converter essas velocidades para metros por segundo. Então V0, 30 km por hora, para converter para metros por segundo, eu divido por 3,6, eu vou ter aproximadamente 8,3 metros por segundo. 80 km por hora dividido por 3,6, eu vou ter aproximadamente aí 22 metros por segundo, certo? Então a aceleração, né, a aceleração média é V menos V0 sobre ΔT, tá? Ou seja, a aceleração é 22 menos 8,3, velocidade final menos a inicial, dividido por t, que dá 1,37 metros por segundo ao quadrado. Né? Cuidado com a unidade de aceleração, porque depois é metros por segundo ao quadrado. Tá? Toma cuidado aí. O MRUV, né, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então MRUV é movimento retilíneo, movimento em linha reta, uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. A velocidade fica mudando em valores fixos. Por exemplo, se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que o primeiro segundo é 2 metros por segundo, depois 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, 10 metros por segundo, 12. Tá? Tá variando, a velocidade está variando em valores fixos, de 2 metros por segundo para 2 metros por segundo. Por isso que é uniformemente variado. Tá? O que seria um movimento que não é uniformemente variado? Por exemplo, eu tenho 1 metro por segundo, 3 metros por segundo, 7 metros por segundo, 10 metros por segundo. Né? Não, de segundo em segundo a velocidade não está aumentando em um valor constante. Tá? Aqui,
botei essa imagem, né? Galileu Galilei foi um dos grandes expoentes aí da cinemática, né? Um dos estudiosos dos movimentos acelerados, dentre vários estudos que ele teve, né, na astronomia, mas ele teve muito destaque na mecânica, né? Com um estudo aí, né, dos movimentos uniformemente variados, né? Ele construía rampas, ele calculava, né? Ele estudou muito esse tipo de movimento aí, tá? Dentre outros expoentes, né, outros pensadores que estudaram esse tipo de movimento, Galileu Galilei se destacou bastante, tá? Então, movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal. Então, quais são as características? É um movimento em linha reta com aceleração constante, tá? Aceleração constante, a velocidade varia um valor fixo a cada segundo. Então, nós já vimos esse esqueminha aqui. Eu tenho no tempo zero uma velocidade zero. Após 1 segundo de movimento, a velocidade está 2 metros por segundo. Do primeiro para o segundo segundo, de 2 foi para 4, de 4 foi para 6, de 6 para 8, 10, né? Assim sucessivamente, tá? Aqui não é, né? Aqui é de 10 para 12, não é 13, tá? Então tem um errinho aqui, tá? Então, a gente diz que a aceleração é constante porque a velocidade está variando de 2 em 2. 2 para 4, 4 para 6, 6 para 8, sempre de 2 em 2. Por isso que é uniforme, variação uniforme. A velocidade varia com valores constantes, tá? Então nós temos aqui um movimento, né, um dos exemplos de movimento aí em MRV que a gente encontra, que esse aqui é o queda livre, né? Aqui é a queda livre, aqui já tem um componente horizontal, né, que já seria um lançamento horizontal, tá? Nós não vamos estudar lançamento horizontal agora, a gente vai estudar lançamento vertical e queda livre, tá? Então a gente vai estudar esse tipo de movimento aqui, onde o corpo está caindo, né, em linha reta, tá? Esse aí é um exemplo de MRV, porque é um movimento acelerado. Você pode ver que um espaço de uma bolinha para outra está aumentando a distância. Isso aqui é obtido como uma sequência de fotos rápidas, né? Uma sequência estroboscópica de fotos aí, tá? Então, uma sequência rápida de fotos, eu posso, né, eu boto uma foto depois em cima da outra, eu obtenho esse instantâneo aí, né, que mostra que o movimento é acelerado, porque a cada segundo, né, então provavelmente é uma foto a cada segundo, tá? A cada um segundo é batida uma foto. A gente interpõe, né, a gente sobrepõe as fotos e a gente obtém essa figura aí. Você observa que de 1 segundo para 1 segundo eu tenho um espaço percorrido maior ali, tá? Aqui também, né, eu tenho um lançamento oblíquo, onde para cima perde velocidade, é um movimento retardado. Quem é que retarda? É o peso da bolinha, né? E para baixo eu tenho um movimento acelerado, que ganha velocidade. E quem acelera, quem faz a bolinha ganhar mais rápido, é o peso da bolinha, tá? Então isso aqui a gente vai ver lá depois em movimento oblíquo, tá? Em movimento parabólico, nós vamos estudar detalhadamente esse movimento aqui. Pessoal, equação horária dos espaços para o MRV. A equação para determinar a posição S de um corpo em MU, em movimento uniformemente variado, para um determinado intervalo de tempo t. Tá? Então, essa aqui é uma equação que vai permitir calcular qual é a posição de um corpo para depois de determinado tempo de movimento. Tá? Lembra que agora ele tem, né, tem uma parcela a mais. O MRU era apenas isso, posição inicial mais VT, onde esse V não variava. Tá? Só que agora a velocidade varia, então o espaço total percorrido vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes t quadrado sobre 2. Aqui está a nossa legenda, né, o que é cada coisa aqui. Então, de onde ele parte, a velocidade V0 é a velocidade com que parte, e aqui a variação de velocidade, que é a minha aceleração. Tá? Então eu tenho essa equaçãozinha aqui, ela parece complicada, ela parece confusa, mas não é. Tá? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então o exemplo 2 aqui, um móvel parte do repouso da posição 5 metros, acelerando uniformemente a 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a equação horária dos espaços, a posição após 10 segundos de movimento. Então, pessoal, resolvendo, tá?
Resolvendo aqui, nós vamos ter então que esse corpo ele parte da posição S0 igual a 5 metros, tá? Tá ali, ele parte da posição 5 metros, acelera uniformemente, né, a 3 metros por segundo ao quadrado. E a informação importante é que ele parte do repouso. Partir do repouso significa velocidade nula, ele estava parado, tá? Então, olha lá, ó, né, ele parte da posição inicial 5 metros, ele estava em repouso, ele parte do zero. Ó, se parte do repouso, tem velocidade inicial nula, inicialmente está parado. Então, e ele parte da posição inicial S0 igual a 5 metros. Então, né, tá aqui meus dados. Eu boto na equação horária, no lugar de S0 eu boto 5, tá aqui. No lugar de V0, como ele estava em repouso, é 0, mais 1 meio. Esse 1 meio aqui é da fórmula, pode ser AT ao quadrado sobre 2 ou 1 meio de AT ao quadrado. Tá a mesma coisa, tá? O 13 é a minha aceleração fornecida e o T quadrado, certo? Então eu achei a equação horária do movimento desse móvel aqui. Lembra que a situação, né, a equação horária é montar a equação que define, que descreve o movimento. Então para o MRUV também vai ter uma equação, para todo movimento em MRUV vai ter uma equação que descreve o movimento. E o que vai conter nessa equação? A posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. E vai ter, no lugar dos T's não vai ter nada. Tá? Então, como está aqui, ó, S é igual a 5 mais 3 meios de T quadrado, é a equação horária, né, deste movimento aqui. Tá? Equação horária deste movimento, certo? E o que pede lá no B? Deixa eu só voltar lá. A posição após 10 segundos de movimento. Então, definida a equação horária, pessoal, então no lugar do S0, eu botei o 5. No lugar de V0, quem é V0 é 0, eu botei o 0 aqui. Tá? No lugar de A, eu botei a aceleração. Quem é a aceleração? Está aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Cheguei. 0 vezes T é 0, né? Então isso aqui corta, porque está nulo, é 0. Então a equação fica 5 mais 3 meios de T quadrado. Tá? E para descobrir a posição S após 10 segundos, basta botar o 10 no lugar do T. Então tinha lá S igual a 5 mais 3 meios de T quadrado. No lugar do T, tu bota o 10, porque T é valor de tempo, é 10 segundos, né? É 10 segundos de movimento que leva aí para acelerar. E eu resolvendo, né? 5 mais 3 meios de 10 quadrado. 10 quadrado é 100. 3 vezes 100, 300. Tá? Então eu tenho 5 mais 300 dividido por 2. Então 5 mais 150, que dá 155 metros. Tá, pessoal? Então preste bem atenção, tá, na resolução dessa questão aí, que ela é muito importante aí. Pessoal, equação horária das velocidades. Equação, né, então, o MRUV ele tem 3 fórmulas. Tem a equação horária, a função horária dos espaços, que é o S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. E tem uma equação de velocidade, porque a posição muda e a velocidade também muda. Lá no MRU a velocidade não mudava, então não tinha uma equação para velocidade. Agora no MRUV tem uma equação para velocidade, porque a velocidade está variando com o tempo. Tá? Então a equação para determinar a velocidade V de um corpo em MRUV, desculpa, em MUV, movimento uniformemente variado, tá? Por que eu não botei o R aqui? Porque essa equação funciona também para movimento circular. Tá? Movimento circular acelerado pode usar essa equação também. Tá? Então aqui pode ser MUV ou MRUV. Tá? Então eu tenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Exemplo 3. Com relação ao exemplo 2, qual será a velocidade do móvel após 10 segundos de movimento? Então, em relação ao exemplo anterior que eu tinha, né, V é igual a V0 mais AT, é a minha equação horária das velocidades para o MRUV. A velocidade inicial tinha que era 0, a aceleração tinha que era 3 e o tempo, né, 10 segundos. Achando assim, eu tenho que a velocidade final, né, é de 30 metros por segundo, ou seja, a velocidade
final após 10 segundos de movimento. Começando do zero, ele vai ganhando aceleração e após 10 segundos, 30 metros por segundo. Tá? Então, depois que ele percorreu ali os 155 metros, ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo, a velocidade final após o período de 10 segundos de movimento. Tá, pessoal? Então é essa aí, aplicaçãozinha simples aí. Exemplo 4. Um motorista visualiza um obstáculo quando está a 60 km por hora. Ele vai reduzindo a sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Quanto tempo demorará para parar completamente? Aqui foi um desenho, né? Então ficou caprichado, ficou legal. Tá? Então eu tenho aqui, né, um cidadão. Tá? Aqui eu estou usando, inclusive, né, eu estou usando aqui 72, a figura está, tá, aqui, em vez de ser 60, é 72, tá, pessoal? A velocidade inicial dele aqui, né, é 72 km por hora. Tá? Pelo enunciado aqui seria 60, tá? Mas o desenho está 72 ali. Tá? Tem sempre alguns errinhos aí, né? A gente acaba passando batido muita coisa. Tá? Mas eu vou me policiar mais aí para não cometer esses errinhos aí. Então vamos pelo desenho, pessoal. Um cara, ele está, né? Um veículo está de carro aí. Um motorista. O motorista, né, ele está aí no seu carro a 72 km por hora. Né? Suponhando que ele está em MRU, está 72 km por hora ali, velocidade cravada, tá? Velocidade constante. E em certo momento, né, da viagem ele observa, né, um obstáculo, aqui no caso a linha férrea passando o trem. Né? Então ele começa a pisar no freio. Então ele está a 72 km por hora, vê o obstáculo na frente e pisa no freio. Quando ele começa a pisar no freio, a velocidade começa a diminuir. Começa a diminuir quanto? 2 metros por segundo para cada segundo de frenagem. Ou seja, ele vai ter uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui, ó, quando pisa no freio, a velocidade diminui 2 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, ele tem uma aceleração negativa. Aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? O tempo para parada... Ao tempo para parada, determinamos através da equação V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial será em metros por segundo. Então, assim, a velocidade inicial, né, antes de começar a frenagem, é 72 km por hora. Eu tenho que passar para metros por segundo. Ó. Então, eu faço aqui 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Tá? E substituo na fórmula. E qual que deve ser a velocidade final para ele parar completamente? Se ele para completamente, a velocidade final é zero. Então o V é zero, o V0 é 72 km por hora, que em metros por segundo dá 20 metros por segundo. Toma muito cuidado no preencher os dados aqui, tá? Então eu pego, né? Pego a equação horária aqui, geral, tá? O V final então é zero. No lugar de V0 eu vou botar 20, mais... Cuidado, né, que a aceleração é negativa, está freando, ele quer parar, e ele vai parar. Tá? Então é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui, menos 2. Então fica 0 igual a 20 menos 2t. Passa esse menos 2t para o outro lado, positivo, então tem 2t igual a 20. Resolvendo eu tenho 10 segundos. Ou seja, o tempo para ir de 60 km por hora ou 20 metros por segundo até parar completamente, zero, é 10 segundos. Tá? Utilizei a formulinha V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT é chamado equação, né, ou função horária das velocidades. Tá? Então presta atenção nessa questãozinha também aí. Eu tenho também aqui, pessoal, a equação de Torricelli. É uma terceira equação aí do MRV, onde eu pego o V igual a V0 mais AT e boto dentro da equação S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. Faço as transformações matemáticas, que a gente não vai ver aqui, e chego na equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes o ΔS. Tá? Outra equação, né? Aqui, em vez de tempo, nós temos aí o
deslocamento, o espaço percorrido. Então essa equação me permite achar o espaço percorrido através das velocidades e da aceleração. Tá? Então aqui, qual a distância necessária para que um móvel inicialmente a 72 km por hora consiga parar completamente com uma deceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado? Então estou retomando o exercício anterior, tá? E nós estamos vendo aqui que agora eu não quero saber o tempo para parar totalmente, eu quero saber a distância necessária para parar totalmente, certo? Qual é a distância para parar completamente? Então, a velocidade inicial do freamento é de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Né? A velocidade inicial é zero, a final é zero, desculpa. Tá? E eu quero saber qual é o ΔS. O ΔS vai me dar o espaço que ele precisou para frear completamente com esta desaceleração aqui. Então V0 é igual a 72 km por hora, que dá 20 metros por segundo. Parando, né, completamente, eu tenho que a velocidade igual a 1 metro, 0 metro por segundo, né, é zero. Então vamos lá, botando na equação de Torricelli, eu tenho que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então a velocidade final é zero, porque ele vai parar, a inicial é 20, que é os 72 km por hora convertido para metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração, não esquece que a aceleração é negativa, tá? Então 20 ao quadrado é 400, menos 2 vezes 2, 4, positivo com negativo, negativo, 4 ΔS. Passa esse menos 4 ΔS para o outro lado, invertendo o sinal, ΔS, o 4 que está multiplicando passa para baixo dividindo, então ele vai precisar de 100 metros para parar completamente, ou seja, 100 metros para reduzir a velocidade de 72 km por hora para zero. Tá? Pessoal, então é isso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então nós vimos aqui né, as equações horárias, tá? Então nós vamos fazer algumas atividades aí envolvendo as equações horárias. Eu não comentei aqui, pessoal, mas nós podemos também fazer o seguinte aí, né, eu te dar uma equação horária e tirar os valores da equação horária. Lembra lá que eu tinha a equação do MRU, né, por exemplo, S igual a 5 menos T. S igual a 5 menos T, eu tinha a posição inicial sendo 5 e a velocidade menos 1 metro por segundo. Eu posso também agora te dar a equação horária do MRV, né, a função horária dos espaços do MRV, e pedir também para te tirar os valores ali. Eu posso tirar a velocidade inicial, posição inicial e a aceleração. Tá? Provavelmente vai cair uma atividade desta aí, tá, pessoal? Então depois, essa aqui vai ser aplicaçõezinha mais das fórmulas ali, tipo aquelas que eu dei como exemplo, e posteriormente a gente vai ver algumas aplicações, né, mais práticas aí, como queda livre e lançamento vertical. Tá, pessoal? Tchau, então, bons estudos. Qualquer dúvida, pode